Salve, salve, meus caros alunos, aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e hoje, nesta videoaula, trataremos dos princípios da ordem econômica, uma visão geral sobre eles, dando sequência ao início do estudo da ordem econômica segundo a Constituição de 88, logo após temos visto quais são os objetivos e os fundamentos da ordem econômica brasileira. Então lembramos que estamos numa ordem cujos fundamentos se dão na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, com fins, com o objetivo de dignidade da pessoa humana por meios de justiça social. Esta ordem econômica, assim estabelecida, apresenta, nos incisos do seu artigo 170, uma série de princípios que irão informar como essa ordem deverá ser estruturada e quais serão seus limites e a forma de respeito e organização e regulação da atividade econômica. Como já antecipamos em videoaulas anteriores, lembramos aqui que quando falamos em princípios constitucionais, nós temos aí uma esfera de principiológica de 3 momentos distintos. Lembram que nós temos os princípios fundamentais, aqueles princípios que informam todo o ordenamento, não só toda a Constituição, todo o ordenamento jurídico, que são os pilares que justificam a existência da Constituição e do Estado, e eles vêm expressos para nós entre o artigo 1º a 4º da Constituição. Na sequência, nós temos os princípios constitucionais gerais, aqueles princípios que informam todos os ramos do direito e que são os desdobramentos e os valores, os desdobramentos dos princípios fundamentais e os valores escolhidos como elementos fundadores desta ordem. Temos aí como exemplos característicos dos princípios constitucionais gerais os direitos fundamentais, dos quais tivemos oportunidade de estudarmos alguns deles mais aprofundadamente. E, por fim, temos os princípios constitucionais especiais. Especiais porque eles se destinam a um ramo ou uma área específica da realidade, da sociedade ou do direito. Eles são como consequências, são desdobramentos, são aprofundamentos dos princípios constitucionais gerais. Os princípios constitucionais especiais, portanto, seriam aqueles princípios constitucionais penais, princípios constitucionais tributários e princípios constitucionais da ordem econômica. Então, estamos aqui a estudar os princípios constitucionais especiais que, desdobrando-se dos princípios gerais e dos princípios fundamentais, informam a ordem econômica. O caput os incisos do artigo 170 nos apresentam 9 princípios da ordem econômica: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e o tratamento favorecido a empresas de pequeno porte. Então, rapidamente faremos uma visão geral sobre esses princípios da ordem econômica. O primeiro deles nos diz que a ordem tem como princípio a soberania nacional. Importante destacar aqui que nós, sempre que possível, faremos a remissão ao princípio fundamental ou ao princípio constitucional geral, demonstrando que estamos tratando de princípios especiais. Portanto, a soberania nacional está lá prevista já no artigo 1º da Constituição e no artigo 4º, que quer nos dizer que a ordem econômica brasileira não está submetida à intervenção internacional. Ou seja, nós temos absoluta e total autonomia e independência para tratar dos assuntos de ordem econômica internos. O que isso significa dizer? Temos autonomia, a capacidade de autorregulação, independência, a não intervenção externa. Veja que aqui nós não estamos falando de uma arbitrariedade, não há uma irresponsabilidade do Estado brasileiro perante a ordem econômica internacional, apenas que o Estado brasileiro se comporta soberanamente, ou com a absoluta independência e autonomia na ordem econômica internacional, submetendo-se aos seus tratados, às suas decisões, por liberdade.
O Brasil decide integrar determinado organismo internacional, decide assinar ou não determinado tratado internacional e decide ou não submeter-se a regras econômicas internacionais no momento em que vai captar recurso externo, por exemplo, mas isso o faz de forma livre, de forma independente, de forma autônoma. A base aqui seria, sob um certo rigor, desnecessário trazer tacitamente esse princípio, mas é sempre importante lembrar, porque a ordem econômica está diretamente relacionada com a sociedade internacional. Então, aqui é importante lembrar que, antes de tudo, a soberania nacional está preservada e é o princípio que organiza a ordem econômica. Segundo, não só a soberania, a independência, a autonomia do Estado brasileiro para organizar a sua ordem econômica, mas também, em segundo lugar, o princípio da propriedade privada. Isso é bastante importante, quer dizer, a ordem econômica está sedimentada, está informada pela propriedade privada. Quer dizer, não há, aqui é uma expressão particularizada do direito fundamental de propriedade previsto no artigo 5º, que vai informar toda a capacidade produtiva de uma sociedade. Quer dizer, as pessoas só produzem, só empreendem porque o resultado obtido com o seu trabalho, com o seu investimento, com a sua ação, a ele retorna. E a ele retornando, portanto, há um vínculo de responsabilidade e um vínculo de aquisição, de apropriação do resultado, que permite mover a economia, que permite mover a ação humana e, portanto, dar um aspecto econômico a essa organização. Da mesma forma que a Constituição traz aqui a propriedade privada como um princípio informador da ordem econômica, não deixaria de indicar que a função social da propriedade também deve ser respeitada. Por certo, se lá no artigo 5º nós já tínhamos a previsão de que o direito de propriedade ele é um direito de propriedade enquanto cumprindo sua função social, não seria diferente na ordem econômica. Portanto, nós temos aqui que as propriedades, do ponto de vista econômico, devem cumprir sua função social. Lembramos aqui, remetemos aqui àquela aula de direito de propriedade, para que lá já tenham a noção do que vem a ser função social, com o destaque aqui de que, do ponto de vista econômico, você gerar resultados, possibilitar a prestação de serviços, a geração de objetos, a aquisição ou a movimentação, a circulação de bens e propriedades é exatamente a função social prevista para a ordem econômica. O quarto princípio indicado pelo artigo 170 é o princípio da livre concorrência. Veja que aqui nós temos um pouco mais de atenção quando tratamos do princípio da lei da livre concorrência, tanto que temos até uma lei bastante recente, a Lei 12.529 de 2011, que vai tratar justamente da defesa da concorrência, quer dizer, nos informando o Constituinte de que a nossa ordem econômica está calcada na livre concorrência. Livre concorrência é, sobre um aspecto, uma forma da liberdade de iniciativa. Quer dizer, liberdade de iniciativa é a capacidade individual de cada um decidir se empreende ou não, escolher o que fazer. Liberdade de concorrência é uma decorrência e é um cenário que deve ser garantido para que a liberdade de iniciativa possa ser expressa, possa ser executada. Imagina vocês que se nós não tivermos liberdade de concorrência, livre concorrência, o contrário da livre concorrência é um monopólio. Quer dizer, se você não tem livre concorrência, você não consegue exercer a sua liberdade de iniciativa. Então, a livre iniciativa é fundamento da nossa ordem econômica, mas esse fundamento exige um princípio de livre concorrência, em que todos possam competir, digamos assim, com as mesmas condições, no mesmo cenário. Então, a liberdade de concorrência não é apenas um comando negativo ao Estado, um comando de não reprimir, de não interferir, de não monopolizar. É um comando positivo ao Estado que deve ser um incentivador da livre iniciativa. Uma das funções, inclusive,
do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa da Economia, Defesa Econômica, é preservar a liberdade de concorrência, preservar a livre concorrência, analisando movimentações do mercado que podem gerar alguma forma de monopolização na prestação de um determinado serviço ou produto e, portanto, impedir a liberdade de concorrência. Então, o tema da liberdade de concorrência está muito afeto justamente a essas tendências de monopolização ou mesmo ao abuso do poder econômico. Quando você tem uma degeneração do uso do poder econômico que traga prejuízo à liberdade de iniciativa e à liberdade de concorrência entre os particulares. Então, é um princípio bastante importante de ser observado aqui, que merecerá mais atenção quando estudarmos também a atuação do CAD na economia. O quinto princípio que precisamos aprofundar um pouquinho também é aquele que diz que a ordem econômica está garantida pelo princípio da defesa do consumidor. E aqui, de novo, teremos conexão direta com um princípio constitucional geral, um direito fundamental, previsto lá no artigo 5º, direito coletivo de todos os consumidores, mas também uma vinculação com a Lei 12.529, que é a Lei de Defesa da Concorrência. Ou seja, o consumidor deve ser garantido do ponto de vista da relação de consumo, que significa dizer que há liberdade de iniciativa, há liberdade de concorrência, há também essa liberdade respeitando o polo da relação de consumo por aquele que adquire, pelo consumidor, nos termos já estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que vê em uma série de aspectos uma vulnerabilidade do consumidor em relação ao alto poder econômico do fornecedor ou do produtor. Mas também, dando sequência àquela compreensão ampla do cenário de livre concorrência, a defesa do consumidor vai informar aqui também, porque num cenário em que a concorrência é impedida, o prejuízo é inevitavelmente suportado pelo consumidor, que perde opção, que perde escolha, que acaba se sujeitando a condições estabelecidas pelo detentor do monopólio ou pelo conjunto pelo abuso do poder econômico eventualmente conquistado em algum setor próprio da produção econômica. Então, a defesa do consumidor é também um elemento de garantia da ordem econômica. E os 4 últimos princípios, que aqui apenas indicamos por serem de alguma forma autocompreensíveis em sua leitura, mas que cabe um comentário sobre cada um. O inciso 6º, que prevê que o princípio, que a ordem econômica está calcado no princípio da defesa do meio ambiente. Por certo, a atividade econômica é livre, é ampla, é estimulada, mas há que se manter limites, e um desses limites é a defesa, ou a preservação, ou a gestão equilibrada do meio ambiente. Há um indicador aqui de redução de desigualdades regionais e sociais, que vai abrir possibilidade para que nós tenhamos algum tratamento diferencial em estados ou em regiões do país que tenham um menor índice de desenvolvimento econômico ou que tenham um menor índice de desenvolvimento humano e, portanto, as desigualdades regionais e sociais poderão tentar ser abreviadas pela intervenção econômica. A busca do pleno emprego é mais um desejo do que um princípio. Veja que aqui o legislador, às vezes, no afã, na vontade de mudar a realidade sob a pena do direito, sob a pena da lei, acaba extrapolando a sua função e estabelece um princípio da ordem econômica, é a busca do pleno emprego. Mas esse é mais um desejo, é uma vontade, uma intenção futura de que todos os indivíduos em idade e capacidade laborativa estivessem em emprego. Se fôssemos fazer uma leitura bastante rigorosa, nós diríamos que a busca de pleno emprego contraria, inclusive, o direito fundamental à liberdade, porque as pessoas poderiam ter a liberdade de não querer emprego. Mas aqui entende-se que esse dispositivo constitucional quer dizer
que as condições devem ser, na ordem econômica, nas relações econômicas, direcionadas à ampliação das possibilidades de emprego e não à sua restrição. E, por fim, um comando destinado aqui ao Estado, à administração pública, que diz que a ordem econômica deverá, sob alguma forma, criar um tratamento que favoreça empresas de pequeno porte que sejam constituídas sobre as leis brasileiras, portanto, no país, e que tenham sua sede e sua administração no país. Quer dizer, aqui, de alguma forma, é uma complementação da livre concorrência com um indicador objetivo de favorecimento para empresas de pequeno porte, para que possam se manter competitivas e, portanto, inseridas no cenário econômico em que, por vezes, o poder econômico abusivo é bastante grande. Então, seriam esses princípios constitucionais especiais que informam a ordem econômica e o direito econômico brasileiro. Como sempre, me mantenho à disposição pelos canais de contato. Até uma próxima aula.